Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal, o meu ateliê de pintura aqui no YouTube. E hoje eu vou apresentar como preparar os vermelhos para pintar esses tomates. Trata-se de uma encomenda que eu recebi e vou compartilhar com vocês aqui essa etapa da preparação dos vermelhos. O erro mais comum de quem está começando a pintar, e foi o meu erro durante um bom tempo, é achar que a gente vai lá e compra todas as cores prontas já e vai pintar utilizando todas aquelas cores que a gente vai comprar lá no local onde vende as tintas. Só que isso é uma ilusão, isso não existe. A gente precisa preparar e tem alguns conceitos teóricos que a gente tem que seguir para poder preparar as cores. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura, e vou apresentar para você nesse vídeo como raciocinar, como criar um mapeamento e como preparar as cores de maneira correta e natural para executar uma bela pintura a óleo. Então, vem comigo para mais uma aula. Bom, então eu vou executar a pintura agora desta bela foto, né, uma natureza morta, e eu vou pintar os tomates e aí as pimentas, que são cores avermelhadas. Eu preciso fazer um estudo de valores para construir as escalas. Então, vou começar primeiro fazendo o mapeamento, que é tão importante compreender a mudança dos valores aqui na imagem, e depois vou falar as cores que vou utilizar e como nós vamos misturar para chegar a essas cores, porque um erro muito comum é a gente pegar as cores prontas e querer pintar para que fique da mesma cor. Isto, infelizmente, não acontece. Veja, quando eu vou pegar uma imagem, a primeira coisa que eu devo pensar é onde estão os pontos mais escuros desta imagem. Então, essas, com certeza, são as sombras mais intensas, né? É o que a gente quase chama de preto. Veja, daqui até aqui já não é tão escuro mais. Esta parte deste tomate é uma segunda parte escura, mas não tanto quanto essa, né? Eu estou pontilhando aqui, ó. Então, esse de todos, né, junto com esse, é o tomate mais escuro aqui da sequência. Esse tom aqui, ó, já é um tom intermediário, ou seja, já não é mais tão escuro quanto o anterior. E esse é mais claro, o que antecede o rosa, que está em volta dos brilhos. Então, aqui é um rosa sem brilho. Aqui também é um pouco de rosa. E aqui é o... Então, se fosse para enumerar, né? Um aqui seria o mais escuro de todos. Depois esse aqui seria um segundo. Esse aqui seria um terceiro. Esse aqui é um quarto. Esse aqui um quinto. Um sexto. E o sétimo, o próprio branco, né? Então, esse seria mais ou menos a ordem. Só que tem alguns que não são exatamente como esse. Esse aqui tem uma escala mais vermelho escuro. Esse aqui puxa um pouco mais para o amarelo, né? Então, eu tenho que pensar assim, eu tenho uma camada bem estreita, um pouco mais amarelada aqui, ó. Depois eu tenho uma outra camada mais clara e depois uma outra mais escura. Então, a gente tem que pensar assim, quando se trata de formatos arredondados, eu tenho que pensar assim, isso aqui é um tom, isso aqui vai ser outro, e isso aqui vai ser outro, e isso aqui vai ser outro, e isso aqui é outro, e isso aqui é outro. Eu tenho que pensar do ponto de vista de... E aqui é o brilho. De camadas. Pois tudo vai ter essas camadas, né? Essas transições, ó, onde eu tenho que ver essas transições vão determinar o volume da fruta, né? Elas não vão, assim, ser sequenciais em faixas retas, mas vão ser em faixas, assim, ó, arredondadas, seguindo este desenho. Veja, eu tenho esse brilho aqui no meio, ó, que é o branco rodeado de rosa. Depois eu tenho um outro claro, que ele já não vem muito até aqui, ó. Aqui eu já tenho um outro tom. E até aqui outro. Aqui ele ficou um pouquinho só mais claro, depois voltou a escurecer novamente. Esse claro aqui é reflexo. Esse claro aqui também é reflexo, não é tão claro quanto parece. E aqui vai fazendo esta transição. Um pouco mais claro, um pouco mais escuro. Aqui no final voltou a ficar um pouco claro, reflexo daquele outro. Então tem muito essa questão dos reflexos. Esse aqui tem reflexo, esse outro tem reflexo e esse de cima aqui, ó, tem reflexo. Aqui é a parte iluminada, que não tem branco, uma segunda parte, uma terceira e a mais escura, e aqui embaixo a mais escura ainda.
Então sempre é preciso pensar nessas estruturas de mapa, onde termina uma cor, onde começa outra. Aqui é a cor mais escura dessa, aqui é a cor não tão escura. Existe até uma ferramenta como chama o aplicativo? No Photoshop, que faz essa separação das cores. Com o tempo, o que é preciso? A gente ter essa separação na nossa mente. Porém, se você tem dificuldade de fazer essas separações, então utilize o recurso do Photoshop algumas vezes até você ir se familiarizando com essas partes, mas pensando sempre assim, ó, se aqui é escuro, aqui vizinho não é tão escuro, aqui é menos ainda, depois menos ainda e assim vai. Do claro para o escuro, pelo menos 6 transições de valores vai ter. Apesar das pimentas serem pedaços, áreas menores, também tem isso, ó. O mais escuro, o segundo mais escuro e esse outro. Aqui, como é uma parte que não é tão arredondada, ela já não tem tantas variações assim. Então vamos agora para a parte dos testes com as cores, para que a gente de fato reproduza essas cores com fidelidade. Inicialmente eu vou começar explicando as cores utilizadas, né? Aqui eu tenho o branco de titânio, todas as cores eu vou usar da cor fixa. O amarelo é o cádmio escuro, tem que ser um amarelo cádmio, né? Pois é um pigmento puro. Vermelho cádmio claro, 41, né? Que equivale a um laranja, na verdade. Vermelho da China é um vermelho bem acentuado, bem escuro. Se você não tem o vermelho da China, o vermelho que substitui é o alizarin crimson, que é esse, ó. Aqui eu já até coloquei os dois. Alizarin crimson é um vermelho mais acentuado que tem nele. É um vermelho muito forte, é bom porque ele é G4, GR4, tem essa pigmentação bem intensa. Azul, pois azul é a cor complementar do laranja, no caso aqui o laranja é lembrando mais uma vez, vermelho cádmio claro, e verde. Aqui eu vou usar o verde cúprico claro, de número 89, da cor fixa também, pois ele é a cor oposta dos vermelhos. As cores aí, uma espátula de aço em mãos. Agora vamos para as misturas. Oi, te interrompendo aqui rapidinho, já você volta para a aula, mas é que eu tenho que te dar 3 avisos que são muito importantes. Primeiro, curta, comente e compartilhe. Às vezes a gente, na empolgação do vídeo, a gente passa pelo vídeo e esquece de fazer isso, e isso é que faz com que o canal cresça. Então, uma forma de apoio que eu peço é para você. Agora, se você quiser dar uma outra forma de apoio financeira, também existe. Existe aqui o botão Valeu. É uma coisa que o YouTube disponibiliza para aqueles espectadores, para aqueles seguidores que querem apoiar de uma forma financeira. Vem aqui embaixo do vídeo, né, arrasta para o lado aqui, tem um botão escrito Valeu. Você vai lá e faz uma doação, se você achar que é interessante para você. E a terceira opção é para você que é um artista ou está se profissionalizando para ser um artista plástico, ou ser um professor, ou mesmo que seja por hobby, quer aprimorar seus trabalhos. Tenho a área de membros. Eu te convido a se tornar membro do meu canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. Por exemplo, essa aula aqui tem ela lá na minha área de membros, já disponível em tempo real, até aqui como foi pintada essa bacia aqui, para os membros terem acesso. E como que funciona? É muito simples. Embaixo aqui de cada vídeo tem a opção Seja Membro. Você clica na opção Seja Membro e aí vai te direcionar para uma página, você vai clicar em Confirmar e vai cadastrar o seu cartão de crédito, vai ser cobrado mensalmente, todo mês, uma quantia fixa de um valor, como vocês estão vendo, quase que simbólico para você ter acesso, que por enquanto já foram mais de 100 vídeos. Enquanto eu vou falando com você aqui, vai passando do lado aqui todos os conteúdos que já estão disponíveis e que toda semana tem novos conteúdos aqui no canal. Até agora já são mais de 100 vídeos e logo logo a continuação de toda essa pintura estará também disponível aqui no canal. Então o que temos? Natureza morta, floral, paisagem, animais, etc. Então, desculpe te interromper aqui rapidinho, só te lembrando dessas formas de apoiar o canal, tá? Conto com a sua ajuda aí e continue aí com a aula. E eu começo sempre pelos valores mais baixos. Então, o alizarin, né, que é o vermelho mais escuro da paleta, com o verde. Só que aqui eu deixo predominar um pouco mais de alizarin. Tá quase meio a meio, mas tem que predominar um pouco mais de vermelho.
Veja, quando eu digo que pode ser substituto a cor do alizarim com o vermelho da China, é porque ambos dão o mesmo resultado. Se eu pegar o vermelho da China e colocar vermelho, na verdade não chega a dar o mesmo, né? Um pouco menos já. Veja que esse escuro é porque no vídeo está praticamente igual, né? Mas quando a gente vê pessoalmente, dá para perceber que tem uma diferença de escuro do vermelho da China com o alizarim. O alizarim é um pouco mais acentuado, um pouco mais intenso o grau de vermelho, então ele fica já um pouco menos escuro. Daí por diante eu vou usar cada vez vermelho e amarelo, vermelho e verde, né? Só que cada vez mais diminuindo a quantidade do verde, né? E aumentando aos poucos a quantidade do vermelho. Então aqui esses são os tons mais escuros, né? Que eu posso assim dizer. À medida que a cor sai do escuro e passa a ser mais claro, eu mudo de vermelho. Eu deixo de usar o vermelho da China tanto e passo a usar o vermelho cádmio. E agora eu passo a utilizar um pouco de azul na mistura. Porque como o vermelho cádmio é mais laranja do que vermelho, então a cor oposta já não é mais exatamente o verde. A cor oposta no círculo cromático passa a ser o azul. E aqui eu vou usando o azul ultramar. Bom, se esses termos são novos para você, né, cor complementar, cor oposta, círculo cromático, eu tenho uma playlist aqui no meu canal chamada de Teoria das Cores. Lá a gente compreende, você pode compreender o porquê de se colocar azul para escurecer esse tom que tem o nome de vermelho, mas que na verdade é um laranja, né? Inclusive todas essas características tem lá nessa playlist. Se a gente deseja aprofundar no estudo da pintura ou qualquer outra técnica seja aquarela, seja pastel, seja, né, acrílica, tem que estudar a cor, misturas de cores. Então aqueles princípios teóricos são essenciais. Aqui eu já tenho um valor mais claro. Então veja, aos poucos eu vou escurecendo. Os valores primeiros são os mais chamados de mais baixos, os médios. Agora eu já vou entrar nos mais claros. Veja que até agora eu não utilizei, como é que eu vou dizer, branco, né? Inclusive, se fosse um pigmento que tivesse branco, então quer dizer que eu já teria usado. Como assim? Tem alguns vermelhos que são vermelhos que tem branco em sua composição. Eu tenho até um vídeo no canal explicando detalhadamente sobre isso. Se for, por exemplo, um alizarim crimson da Acrylex, não vai dar esse tom tão escuro assim não, porque ele é uma cor que não é de pigmento puro. Como é um tema muito extenso e muito complexo um pouco, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Está também na playlist lá de Teoria das Cores ou de materiais, se não me engano, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, que é falando sobre o rótulo das tintas. Nos rótulos das tintas tem essas informações. Aqui esse. Só então eu começo a utilizar o branco. Então um pouco dos dois vermelhos, porque esse outro vermelho da China faz ficar um pouquinho rosa. Com branco, essa cor também é viva e eu ponho uma pitada de verde. Mas pitada mesmo, bem pouquinho. Se ficar muito assim, empada, alguma coisa, eu ponho um tiquinho de amarelo. Mas é dentro dessa sequência. Aí eu faço esse que é um rosa um pouco claro. E agora eu faço um rosa ainda mais claro do que esse, que é com maior quantidade de branco. Porque o rosa é assim, ó, se eu usar, só para a gente entender essa diferença, né? Se tiver na mistura um pouco mais do cádmio, ele vai ficar mais para o lado da cor do que a gente chama salmão, né? Porque lembra a cor da carne do peixe lá. Se ficar um pouco mais na mistura, se predominar, quer dizer, se ficar um pouco mais, não. Se eu utilizar o vermelho, fica mais rosa, entende? Então, às vezes, o brilho não é nem mais salmão e nem mais rosa, mas é um pouco da mistura dos dois. E a cor sozinha fica saturada, então é onde a gente põe ou um pingo
de azul, ou um pingo de verde, ou um pingo dos dois. Pode até dar uma leve puxada para o violeta, né? E se puxar muito, a gente acrescenta amarelo. Parece complexo, mas a gente se habitua com isso, né? Com o passar do tempo. E eu venho e ponho aqui. Aí agora entra aquele processo. Será que as cores estão corretas? É bom a gente fazer uma comparação também. Só falando sobre o amarelo é ligeiramente esverdeado, né? Então amarelo na paleta, no círculo cromático, a cor oposta do amarelo é violeta. Um pingo de azul, um pingo de alizarin crimson, que é a cor oposta do amarelo, né? Que é o violeta, equivale ao violeta. Pôr um pingo de azul, um pingo de vermelho. Vou pôr mais azul para dar uma leve puxada para o verde. Então eu tenho um tonzinho de amarelo meio estranho, né? Já nós vamos ver esse tom aqui, se ele vai dar certo ou não. E eu pego esse mesmo, aproveitando essa mesma cor, só a espátula suja, um pouco mais de amarelo puro. Aqui não tem branco. Aí sim, feito essa escala desses vermelhos, antes de passar para a pintura, eu vou fazer as comparações aqui com a foto. Bom, agora chegou aquele momento de, vamos ver, né, se realmente bateu os testes que a gente fez. Branco é branco mesmo, né? Então vou deixar esse, que é o rosa. Então ele ficou bem semelhante. O próximo vai ser o segundo aqui, ó. É um rosa. Aqui ficou bem avermelhado, né? Então quer dizer que eu vou ter que usar os dois juntos na hora de pintar. Por isso que a gente põe a sequência lado a lado, né? Porque se eu precisar de um, eu ponho um misturado com o outro. Veja que aqui já ficou bem semelhante. A partir deste ponto, eu já tenho os tons que já não tem tanto branco assim, mas esse aqui eu sei, ó, inclusive vou pular isso que ficou mais laranja, que vai ter um pingo desse primeiro. Então isso são os ajustes que a gente vai fazer durante a pintura. Ficou um pouco claro, né? Mas deu certo. Agora eu vou pegar o próximo, que é esse mesmo, sem adicionar um pouco do mais claro. A cor ainda está bem viva, né? Então realmente tem a necessidade de acrescentar ou um pingo de azul ou um pingo de verde. E a partir disso, eu começo a pôr os mais escuros. Então aqui eu tenho um tom mais escuro. Daí para frente, quanto mais para a sombra, esse aqui com esse, ó, mais escuro vai ficando. Veja que as cores que estão no meio, às vezes ficam mais saturadas, mas eu vou dessaturando à medida que eu vou pintando. Então aqui mais escuro, aqui também mais escuro. E tenho o preto, né, que a gente chama de preto cromático, que são os da sombra. Esse com esse e os demais, né? Agora, esse amarelo está aqui, ó, nessa divisa. Veja que é um amarelo bem pálido. Por mais que eu empalideci o meu, ó, veja, parece que está bem escuro, ainda ficou um pouquinho mais escuro, né? Um pouquinho mais claro, quer dizer, o meu, né? O que eu fiz. Eu vou pegar o de cima. Aí o valor de cima deu em cima, deu a cor certinha. Então isso é o que a gente precisa fazer para pintar. Agora fazendo uma comparação com as pimentas, né? Que eu tenho a cor do meio, que é um pouco avermelhada. A cor da sombra, que é o vermelho com o verde. A cor próximo da luz, que vai ficar mais rosada, né? Deixa eu pôr um pingo aqui do lado desse. E aí no meio daquela luz vai ter um claro mais claro ainda, que seria com um pouco mais de branco. Então esse foi o estudo aí para se pintar essas cores, tanto dos tomates quanto das pimentas.